E aí o artigo 16 do Estatuto de Armamento, que é posse ilegal de arma de fogo, ou também posse ilegal de arma de fogo, de uso proibido, ou arma raspada, tem pena de 3 a 6 anos de reclusão e é inafiançável. Mas vamos lá, vamos definir o que é tempo do crime. Coloque assim, de acordo com o artigo 4º, consideramos praticado o crime no momento da ação criminosa. No momento da ação criminosa. Ainda que outro seja o momento do resultado criminoso. Ainda que outro seja o resultado criminoso. O momento, né? Ainda que outro seja o momento do resultado criminoso. E olha como essa regra é importante. Em regra, nós aplicamos sobre o criminoso a lei que está em vigor ao tempo do crime. Então, se Mévio atira no Tício hoje, a lei que vai ser aplicada a ele é a lei em vigor hoje, para o crime de homicídio. E não a lei que vai estar em vigor no domingo, quando o Tício vier a morrer. Em regra, a lei aplicável ao criminoso é a lei em vigor ao tempo do crime. Só será aplicada sobre esse criminoso uma lei que venha acontecer no futuro se ela for mais benéfica, que aí ela retroage para beneficiar o réu. Mas se isso não ocorrer, a lei aplicável ao criminoso é a lei vigente ao tempo do crime. Então o tempo do crime é importante para definir a lei penal aplicável ao fato criminoso. Mas também tem outra importância, definir a responsabilidade penal. Porque olha só, se Mévio, no meu exemplo, tem 17 anos na quarta-feira, Tício morre no domingo. E aí, no domingo, Mévio já completou 18 anos, porque ele fez aniversário de 18 na sexta. Ele responde criminalmente? Não. Porque ao tempo do crime, ele era penalmente inimputável. Porque o artigo 27 do Código Penal, está previsto no Código, né? Artigo 27 do Código Penal diz que os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis. Ou seja, não respondem criminalmente pelos seus atos. Quando um menor de 18 anos pratica um fato previsto como crime, ele pratica o que nós chamamos de ato infracional. Ato infracional análogo a um crime. E ele não é preso em presídio. Ele não responde a processo criminal perante a vara criminal. Ele não pode ir a tribunal do júri. Se ele praticou um fato infracional antes da maioridade, antes de completar 18 anos, se o tempo da conduta dele era quando ele ainda tinha menos de 18 anos, ele responde pelas regras do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele vai responder processo perante a vara de infância e juventude da comarca, vai responder por ato infracional, e no final desse processo ele pode ser submetido a medida socioeducativa, não pena. Medida socioeducativa pode ser liberdade assistida, semi-liberdade, advertência, serviço comunitário, ou a pior delas, que é a internação. A internação que tem duração máxima de 3 anos. Ou então até o indivíduo completar 21 anos. Porque alguém que cometeu um ato infracional antes dos 18, mesmo após os 18, pode ainda cumprir uma medida socioeducativa de internação, mas no máximo até os 21. Chegando 21, mesmo que não tenha dado ainda os 3 anos de internação, ele tem que ser liberado, de acordo com a legislação que regulamenta os atos infracionais dos menores. Então, olha só, se Mévio dá um tiro no Tício, na quarta, ele tem 17 anos, Tício morre no domingo. Quando ele já completou 18 anos, Mévio não responderá criminalmente. Ele vai responder por ato infracional perante a vara de infância e vai pegar, na pior das hipóteses, 3 anos de internação. Por quê? Por causa do tempo. O tempo da ação é que define o tempo do crime. E ao tempo da ação, ele era penalmente inimputável, de acordo com o artigo 27 do Código Penal.
Então o tempo do crime é importantíssimo por conta desse motivo. Ou melhor, desses motivos, né? Pelos dois que eu citei. Uma outra questão importante em relação ao tempo do crime é o chamado crime permanente. Crime permanente é interessantíssimo, porque é um crime que perdura no tempo. Crime permanente é aquele que está definido pela lei penal como crime em uma conduta que se protrai no tempo. O crime é do tipo prolongado. O exemplo clássico: extorsão mediante sequestro, artigo 159 do Código Penal. Sequestrar pessoa com o fim de obter vantagem indevida a título de resgate. O crime é o quê? Sequestrar. Sequestrar é uma conduta duradoura. Sequestrar é privar a liberdade de alguém. É uma ação permanente. É um tipo de ação criminosa que está previsto no artigo 159 que se prolonga no tempo. Então é um crime permanente. O tempo do crime é permanente, ou seja, ele perdura enquanto a conduta estiver ocorrendo, a privação da liberdade. Então, se alguém é sequestrado, trancado num cativeiro, e o sequestrador está negociando o resgate com a família, esse crime está se prolongando enquanto a vítima estiver privada de sua liberdade no cativeiro. É crime permanente, o crime está se protraindo no tempo, porque a ação criminosa é sequestrar. E é um tipo de conduta que é duradoura. Então, esse crime está em flagrante delito. Porque o crime permanente, enquanto ele está se prolongando no tempo, ele está acontecendo. Então, o flagrante também está se caracterizando. Por isso é que em situações assim, quando a polícia descobre o local do cativeiro, ela não precisa nem de mandado de prisão. Ela já vai para o local, cerca e prende todo mundo. Porque prende em flagrante delito. O crime ainda está acontecendo. E se a polícia pega alguém praticando um delito, ela não precisa de ordem judicial, ela pode dar voz de prisão e efetuar a prisão em flagrante. Um outro exemplo de crime permanente: posse ilegal de arma de fogo. Posse ilegal de arma de fogo é um crime previsto no artigo 12 do Estatuto do Desarmamento. Se a arma for de uso permitido, né, uma arma de calibre mais leve, ou então artigo 16 do Estatuto do Desarmamento, que tem uma pena mais severa para quando alguém tem uma arma de calibre mais pesado, né, uma arma de uso proibido. Então, se um sujeito tem uma arma em casa e não tem registro, ele está em flagrante delito por posse ilegal de arma de fogo. Porque para você ter uma arma em casa, legalmente, você precisa ter o registro da arma. E olha só, isso é um crime permanente, por quê? Possuir ilegalmente uma arma de fogo em casa é uma conduta que se prolonga no tempo. Então, enquanto a pessoa tem aquela arma em casa, ilegalmente, ela está em flagrante delito. Muitas vezes acontece de alguém dedurar um cidadão que tem uma arma em casa, a polícia aparece lá e fala: meu amigo, olha só, foi delatado que você tem uma arma em casa. Não, eu tenho uma arma sim, mas eu sou um cidadão de bem, tenho carteira de trabalho, jamais usaria essa arma para fazer mal a alguém. O policial vai fazer o quê? Não, o senhor está preso em flagrante delito. Crime permanente. Apreende a arma, leva o cara para a delegacia. E lá o delegado lavra o auto de prisão em flagrante pelo crime de posse ilegal de arma de fogo. Se for uma arma de calibre permitido, uma arma de calibre leve, artigo 12 do Estatuto do Desarmamento, o crime é afiançável. O cara paga a fiança e vai embora. Responde em liberdade. Mas se for uma arma de calibre proibido, uma arma de uso restrito, você tem uma pistola 45, um fuzil em casa, e não é só arma não, tá? Munição já configura o delito. Aí também é artigo 16. Também é o crime mais grave de posse ilegal de arma de fogo. Porque a lei de armas, não tem fiança. Porque o Estatuto do Desarmamento, no artigo 16, ele equipara a posse ilegal de arma de fogo de uso proibido à posse de arma com numeração raspada. Então, se o sujeito tem em casa um 32, que é uma arma leve, mas com numeração raspada, ele é autuado no artigo mais grave, que é o artigo 16. E aí o artigo 16 do Estatuto do Desarmamento, que é posse ilegal de arma de fogo, ou também posse ilegal de arma de fogo de uso proibido, ou arma raspada, tem pena de 3 a 6 anos de reclusão e é inafiançável. Então o sujeito é preso, encaminhado para o presídio e não tem fiança com o delegado, não. Certo? E é crime permanente. Enquanto a pessoa estiver com aquela arma ilegal dentro de casa, está em flagrante delito. Certo?
Então vamos lá, vamos fazer a definição de crime permanente, que isso aí é uma figura jurídica importantíssima. Coloquem assim. O crime permanente é aquele onde a conduta criminosa se prolonga no tempo. Vírgula, como crime de sequestro, e de posse ilegal de arma de fogo, como crime de sequestro e de porte ilegal de arma de fogo. Então, olha só que curioso. No crime permanente, pode ocorrer um detalhe. Enquanto o delito está se prolongando no tempo, enquanto a ação criminosa permanente está perdurando, pode modificar a lei penal. E a lei penal ser modificada para pior, se tornando mais severa. Nesse caso, ela vai poder ser aplicada ao criminoso? Sim. Porque, havendo a modificação, ele ainda vai continuar na permanência, caracterizando o delito prolongado. E aí a jurisprudência do STF, através da súmula 711, que é uma súmula famosa, súmula 711 do STF, podem anotar, a súmula 711 do STF, súmulas do STF retratam as jurisprudências pacificadas da casa, né? Então a súmula 711 do STF, ela prevê que nos crimes permanentes, se a lei penal é modificada para pior e o crime continua ocorrendo, ela, mesmo sendo mais rigorosa, pode ser aplicada ao criminoso. Isso ocorreu em relação à posse ilegal de arma de fogo. Uma vez eu atendi um senhor, não sei nem se eu já contei esse caso, porque eu sempre conto esse caso para exemplificar a questão da súmula 711, que foi pego numa blitz. E ele tinha uma arma de fogo dentro do carro, e essa arma dele não estava registrada, e ele não tinha porte legal de arma. Então foi autuado em porte ilegal de arma de fogo. E aí, porte ilegal de arma de fogo também é crime permanente, porque enquanto você estiver transitando por aí com uma arma sem autorização e sem registro, você está em flagrante delito. Porte ilegal de arma de fogo. E era um senhor de 70 anos de idade, que já tinha aquela arma há muitos anos. Comprou aquela arma, segundo ele, há 20 anos atrás. Aí ele foi denunciado, passou a responder processo criminal. Nós atendemos ele, estávamos fazendo a defesa dele. Ele foi réu confesso, porque ele admitiu que a arma era dele. Não tinha antecedentes criminais, um cidadão de bem, etc. Ele disse que a arma era para a defesa dele, que ele até tinha esquecido que a arma estava no carro. E aí ele veio conversar comigo e dizer assim, doutor Marcelo, olha só, eu conversei com um advogado, com um amigo meu, e ele me mandou falar com o senhor que esse crime está prescrito. Porque já tem mais de 20 anos que eu tenho essa arma. Comprei essa arma 20 anos atrás. Esse crime está prescrito. Quando eu comprei essa arma, nem crime era. Porte legal de arma de fogo. Então, ele mandou falar com o senhor porque pediu o arquivamento do meu processo. Eu falei, não, senhor, não é assim não. O senhor vai ser condenado. Não, mas é absurdo, eu sou um cidadão de bem, eu nunca entrei numa delegacia. Eu falei, sim, mas quem comete crime é qualquer um, cidadão de bem, cidadão de ruim. O crime é um fato criminoso que qualquer um pode configurar. E o crime do senhor é crime permanente. Na verdade, o senhor está em flagrante delito há mais de 20 anos. E não tem prescrição, porque se o crime está ocorrendo, o prazo prescricional não está contando. A prescrição do crime começa a correr quando o crime cessa. O sujeito matou alguém, consumou o delito. Bom, aí começa a correr o prazo prescricional. O Estado tem que descobrir aquele assassinato e punir o criminoso antes de completar 20 anos, porque senão
extingue a punibilidade do crime pela prescrição. Mas num crime permanente, enquanto o crime está se configurando, o sujeito está em flagrante delito. Então não tem prescrição. A prescrição começa a correr do momento que o crime cessa. Então eu falei para ele, olha, o prazo prescricional do seu crime começou a correr a partir do dia que o senhor foi pego na blitz e sua arma foi apreendida pela polícia. Ali começou a contagem do prazo prescricional. Isso só tem um ano não é suficiente para prescrever esse crime. O crime do senhor não está prescrito. O senhor praticou um crime permanente. Ah, mas quando eu comprei essa arma nem era crime. Sim, mas a lei foi mudando. Na época que o senhor comprou a arma, porte legal de arma era mera contravenção penal, que há muitos anos atrás não dava cadeia, porte legal de arma, era mera contravenção. Só que veio a lei de armas em 97, o senhor continuou com a arma. Depois veio o Estatuto do Desarmamento em 2006, o senhor continuou com a arma. E essas leis penais mais severas foram entrando em vigor e o senhor continuou praticando a conduta permanente. Então elas são aplicáveis ao senhor, por conta da súmula 711 do STF. Certo? Então, um crime permanente, enquanto está acontecendo, ele sofre a incidência da legislação que entra em vigor, mesmo que ela seja mais severa. E tem muitos crimes permanentes, até tráfico de drogas é permanente, porque enquanto o traficante tem a droga armazenada em casa, para fim de venda, ele está em flagrante delito. Guardar droga para fim de tráfico já é tráfico, mesmo que o traficante ainda não tenha efetuado a venda do entorpecente. Porque o artigo 33 da lei de entorpecente, ele tipifica várias ações criminosas. E entre as ações criminosas, considera-se tráfico ter a droga em depósito, guardar a droga, oferecer, fornecer ainda que gratuitamente. Então tem várias condutas que são consideradas tráfico de drogas, além de vender. Portanto, o sujeito tem uma droga em casa armazenada, crime permanente. Enquanto aquela droga estiver na casa dele, está em flagrante delito. E às vezes o traficante guarda a droga por vários dias, né? Até que alguém entrega. Porque a polícia trabalha no combate ao tráfico de droga com delações. O tempo todo tem delação anônima para a polícia. Ó, fulano está com carregamento de droga em casa. Aí a polícia vai lá, pega o cara, flagrante delito, crime permanente. Não importa ele dizer, mas eu comprei essa droga mês passado, o flagrante já acabou. Não acabou não. Desde o mês passado você está caracterizando permanentemente o artigo 33 da lei de entorpecente, tráfico ilícito de drogas. Então vamos seguindo. Artigo 5º, territorialidade. Aqui a gente já entra na parte da lei penal no espaço. Essa parte do Código Penal mostra até onde alcança a nossa lei penal. E a nossa regra geral é o princípio da territorialidade. O artigo 5º diz: aplica-se a lei brasileira ao crime cometido no território nacional. Essa é a nossa regra geral. É o princípio da territorialidade. Em regra geral, a lei penal brasileira é aplicada ao crime que ocorre dentro do nosso território, independente da nacionalidade do criminoso, tá? Então, se um italiano mata um japonês no centro do Rio de Janeiro, aplica-se a lei penal brasileira. Não vamos extraditar ninguém, não. Não vamos aplicar a lei italiana nem a lei japonesa, não. O crime não foi praticado no nosso território? Então, ele não violou o nosso meio social? Aqui, esse crime será julgado. O fato irá a júri na capital do Rio de Janeiro. O italiano que matou o japonês vai ser condenado de acordo com o nosso Código Penal e vai cumprir pena no nosso presídio. Depois que ele terminar de cumprir a pena, a gente devolve ele para a Itália. A gente deporta ele para a Itália. Essa é a regra do artigo 5º. E o artigo 5º tem uma coisa interessante, olha. Aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional. O que quer dizer isso? Quer dizer que a nossa regra geral é a territorialidade. Aplicamos a lei penal brasileira ao crime cometido no Brasil, no nosso território. Salvo em hipótese de tratados internacionais. Por quê? Porque por tratado internacional, o Brasil pode criar exceções a essa regra, como é a hipótese do Tratado Internacional de Imunidade Diplomática. Por tratado internacional, nós, com vários outros países, né, firmamos um acordo de garantir aos diplomatas
que estão trabalhando aqui, representando seus países, imunidade da nossa lei penal. Assim como os nossos diplomatas têm imunidade da lei penal nos países em que eles estão atuando. Então, se um diplomata argentino comete um crime no Brasil, o Brasil não pode prendê-lo, processá-lo e condená-lo. E fazer com que ele cumpra a pena aqui. Por quê? Porque ele tem imunidade perante a nossa lei penal. O que nós podemos fazer? Vamos imaginar que o diplomata argentino espanque a esposa dele em casa. Crime de lesão corporal grave em violência doméstica contra a mulher. O que nós podemos fazer? Ele é diplomata. E a imunidade do Tratado Internacional é para qualquer tipo de crime. Nós já tivemos diplomata israelense no Brasil praticando estupro de vulnerável contra crianças. E não pudemos prendê-lo. Ele fugiu, foi embora para Israel antes que pegassem ele e fizessem alguma coisa. Mas, então, aconteceu esse exemplo do argentino. O que nós podemos fazer? Podemos mandar ele embora. O governo brasileiro pode declarar esse diplomata argentino persona non grata e expulsá-lo do território brasileiro, e que a Argentina mande outro diplomata. Mas também pode acontecer uma outra coisa. Nós podemos pedir, através do governo brasileiro, ao governo argentino, autorização para ele ser processado. Porque a imunidade ela não pertence à pessoa do diplomata, ela pertence ao governo que ele representa. E aí o governo argentino poderia enviar uma ordem para o Brasil retirando a imunidade do diplomata e aí ele poderia responder criminalmente aqui pelo delito que ele cometeu no nosso território. Aí ele poderia ser preso, processado, condenado e cumprir pena aqui. Se o país de origem dele retirar a imunidade dele. Se não retirar, o máximo que nós podemos fazer é mandá-lo embora para a Argentina e lá na Argentina, se as autoridades argentinas vão processá-lo ou não, não é problema nosso. Porque aí é a soberania argentina que determina e eles é que vão decidir o que vão fazer com o criminoso. Certo? Então, essa é uma exceção ao princípio da territorialidade. Porque a regra é, aplica-se a lei penal brasileira ao crime cometido no território nacional, salvo em exceções derivadas de tratados internacionais. Esse artigo 5º não precisa nem ditar, porque o conceito está no próprio artigo. O próprio slide que vocês têm já tem o conceito do que é o princípio da territorialidade. Mas o parágrafo 1º e o parágrafo 2º desse artigo 5º são importantes e estão claros. O parágrafo 1º e o parágrafo 2º desse artigo 5º mostram o que é território nacional para efeitos penais. Porque o artigo 5º é claro, aplica-se a lei penal brasileira ao crime cometido no território nacional. Mas o que é território nacional? Bom, território nacional, num primeiro momento, é o espaço entre as nossas fronteiras, é o nosso espaço aéreo entre as nossas fronteiras, é o nosso subsolo, é o nosso mar territorial, que vai até 12 milhas marítimas, porque até 200 milhas marítimas é zona exclusiva de exploração, mas o território mesmo é até 12 milhas marítimas da costa. Esse é o território propriamente dito. Só que o parágrafo 1º e o parágrafo 2º criam outras hipóteses de território nacional por extensão, que para efeitos penais são hipóteses de território brasileiro. Por exemplo, embarcação ou aeronave do governo brasileiro. Em qualquer lugar do mundo dentro é território brasileiro. Então, se o avião da presidência da República estiver no aeroporto da China, dentro dele é Brasil, porque é uma aeronave do governo brasileiro. Se um navio da Marinha Brasileira, que é um navio do governo brasileiro, estiver ancorado no porto da Argentina, em Buenos Aires, dentro desse navio é território brasileiro. Então, se ocorre um crime ali dentro, é um crime ocorrido no Brasil. É o que diz o parágrafo 1º. Tem uma outra regra também. Embarcações ou aeronaves de empresas privadas de bandeira brasileira. Enquanto estiverem em alto mar, seja sobrevoando, no caso do avião, ou navegando, em caso de embarcação, é território brasileiro. Então, um avião da Azul, que está indo para os Estados Unidos, num determinado momento ele vai estar sobrevoando o alto mar.
como é uma empresa de bandeira brasileira, naquele momento é território brasileiro. Se ocorrer um crime ali dentro, e tem ocorrido várias vezes, né? Crimes dentro de aeronaves, pessoas que agridem aeromoça, agridem comissário de bordo, ou que xingam, ou ameaçam, são crimes que ocorrem dentro de aeronaves. Nesse momento ocorreu dentro do território brasileiro, porque a Azul, uma empresa privada de bandeira brasileira, no alto mar é Brasil. E o mesmo para embarcações brasileiras. Uma embarcação de uma empresa privada ou de um milionário brasileiro, que seja de bandeira brasileira, registrada no Brasil, está navegando no alto mar? Dentro é território nacional. Dentro é considerado território brasileiro para efeitos penais. Essas duas regras estão aí no parágrafo 1º do artigo 5º do Código Penal. Mas tem mais. É também aplicável à lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente e essas em porto ou mar territorial do Brasil. Vamos entender essa regra aí. O parágrafo 2º diz o seguinte: aeronaves e embarcações de empresas privadas estrangeiras, quando entram no nosso território, são extensões do território brasileiro. Então, se um avião da American Airlines, que é um avião de uma empresa americana, entra no nosso espaço aéreo, dentro dele é Brasil. Se ocorrer um crime ali dentro, aplica-se a lei penal brasileira. Ou então, se esse avião estiver no aeroporto Tom Jobim e ocorre um crime ali dentro, é território brasileiro. O mesmo com as embarcações. Tem muito navio de turismo que vem para o Brasil, né? Não é? No verão, fazer cruzeiro aqui na costa nordestina, né? Aqui na região dos lagos, ali na região de Santos. Esses navios muitas vezes são italianos, mas são de empresas privadas. Quando eles entram no mar brasileiro, é território brasileiro. Tanto que esses navios têm cassino. E é muito curioso, quem já fez cruzeiro sabe, o cassino é fechado quando o navio está navegando águas brasileiras, porque aqui é proibido o cassino. Aí de noite, o navio vai para alto mar, e aí passa a ser território italiano, que é a bandeira italiana do navio. Aí abre o cassino, para o povo aproveitar. Por quê? Porque aí é território italiano. É curioso isso, mas é uma questão importante, porque no navio tem às vezes 5.000 pessoas. E vários crimes podem ter ali dentro, né? Até tráfico de drogas pode ter dentro de um navio. Agressões, homicídios. E aí, se o navio está em mar brasileiro, aplica-se a lei brasileira, é um crime ocorrido no Brasil. Se o navio está em alto mar, é um crime ocorrido na Itália, se o navio é de bandeira italiana. Então é isso que está no parágrafo 2º do artigo 5º. Embarcações e aeronaves de empresas estrangeiras, quando estão em nosso território, são partes do nosso território. E o mesmo vale para as nossas embarcações e aeronaves das nossas empresas. Quando elas ingressam em território estrangeiro, elas passam a ser parte do território estrangeiro. Então o avião da Gol, quando está lá pousando no aeroporto de Nova York, dentro dele é Estados Unidos. É a mesma regra. Então são as 3 regras de território brasileiro por extensão. Consideramos território brasileiro embarcações ou aeronaves do governo brasileiro, em qualquer lugar do mundo, embarcações ou aeronaves brasileiras de empresas privadas em alto mar, ou embarcações e aeronaves estrangeiras de empresas estrangeiras quando entram em nosso território. Nessas 3 hipóteses, nós temos território nacional por extensão para efeitos penais. Se ocorrem crimes dentro desses locais, nesses momentos, são crimes ocorridos no Brasil e aplica-se a lei penal brasileira. Eu não preciso nem editar isso porque está claro no artigo 5º, no parágrafo 1º, no parágrafo 2º, é só vocês lerem com calma e copiarem em casa os dispositivos penais que vocês vão conseguir entender com a explicação que está gravada aí para vocês. E aí vem o lugar do crime, né? O que é lugar do crime? Lugar do crime é o local onde é considerado praticado o crime, para efeitos penais. Porque olha só, eu preciso saber qual o lugar do crime para saber se o crime ocorreu no Brasil, até para saber se aplica a lei penal brasileira. E o que diz o artigo 6º? Também é claro o artigo, não precisa nem copiar nada. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Aqui, no artigo 6º, pode anotar o nome da teoria.
que cai em prova de marcar. A teoria adotada pelo artigo 6º do Código Penal é a teoria mista, ou também chamada teoria da ubiquidade. Nome estranho, né? Por isso que cai em prova de marcar. O artigo 6º adotou a teoria mista, ou também chamada teoria da ubiquidade. Se escreve como se fala. Ubiquidade. Com QI. Ubiquidade. Por quê? Porque nós consideramos o lugar do crime tanto o local da ação criminosa como o local do resultado. Se um dos dois ocorrer no Brasil, a ação ou o resultado já é suficiente para definir o Brasil como lugar do crime. E aí pode ser aplicada a lei penal brasileira. Isso aqui em Friburgo é irrelevante, porque se o sujeito der um tiro num cara no Paissandu, o cara vai morrer no Raul Sertã. A ação e o resultado se deram no Brasil, em Friburgo. Mas e nas cidades de fronteira? Essa regra é importantíssima. Porque em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, uma cidade brasileira, tem um local lá que eu já ouvi dizer que uma calçada é Brasil, a outra é Argentina. Aí olha só, dois caras brigam, um dá uma facada no outro. A ação se deu no Brasil. O sujeito toma uma facada, cambaleia e cai morto na calçada da Argentina. O resultado se deu na Argentina. E aí? O Brasil é o lugar do crime? O esfaqueador pode ser preso e processado e condenado aqui no Brasil? Pode. Por quê? Porque a ação se deu no Brasil. O resultado se deu na Argentina. Mas o artigo 6º diz, considera-se lugar do crime tanto o local da ação como também o local do resultado. Um dos dois já é suficiente, se ocorrer no Brasil, para definir o Brasil como lugar do crime. Hoje isso é importante também para os crimes globalizados, praticados por internet, né? Se um cara lá da Jamaica entra na internet e rouba dinheiro da minha conta no Brasil, o resultado ocorreu no Brasil. O Brasil é o lugar do crime. O crime ocorreu no Brasil. A Polícia Federal pode investigar essa quadrilha. E um juiz brasileiro pode decretar a prisão. E através da Interpol a gente pode tentar prender o cara lá na Jamaica. Por quê? Porque o Brasil é o lugar do crime. O resultado se deu aqui. Certo? Então na próxima aula a gente retoma falando do artigo 7º, que é a extraterritorialidade da lei penal. Tá? E já entramos em matéria nova. E aí, curtiu essa aula? Então faz o seguinte, deixa agora mesmo o seu like para fazer com que esse vídeo chegue ainda mais longe e ajude ainda mais pessoas. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Aproveite também para poder deixar o seu comentário aqui embaixo. Se tiver alguma dúvida, pode deixar também, que a gente vai estar acompanhando tudo. Valeu?